Então, galera, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse peixe aqui sensacional que é o Gourami licorice, tá? Pois é um dos gouramis mais pequeninos do mundo. Pois é, para vocês terem uma ideia, eles estão vivendo aí num aquário de 22 litros e tem um espaço bem interessante. Nesse momento, inclusive, eu vou colocar aqui uma comidinha para eles, para vocês irem curtindo o instinto de caça deles. Ó, coloquei aqui artêmias vivas, tá? Então vocês vão conseguir ver eles caçando aí dentro do aquário, se assim desejarem, né? Olha lá, acho que agora é que eles viram. Ó, vamos chegar mais pertinho aqui para ver se vocês conseguem ver bem, ó. Ó, coisa linda. Eles são muito bonitos. São peixes assim que eu não recomendo para iniciante, tá, gente? Eu vou explicar os motivos pelo qual não é um peixe para iniciante de forma alguma. E um dos motivos é a alimentação, tá? Vocês viram que eu coloquei ali o Artemia viva, né? Pois então, a Artemia viva é um dos alimentos principais do Gourami licorice, tá? É um peixe que é difícil demais de pegar ração, muito difícil. É possível? Sim, é possível. Mas requer muito trabalho em cima disso, tá? Requer muita dedicação. É um animal com tendência carnívora, tá? Então eles vão preferir, sim, pegar alimentos vivos. Então eles comem pequenos insetos, larvinhas mesmo, né? Pequenos invertebrados, como a própria artêmia que eu coloquei aqui. Então estão ali, ó, no fundo, caçando algumas artêmias. São peixes bem complexos no que diz respeito à alimentação, tá? Por isso que eu não recomendo para aquaristas iniciantes. Embora seja tentador ter um peixe como esse dentro de um aquário, né? Tentador. E um outro, porém, também é parâmetros. Não é um peixe que é para ser colocado com qualquer outro peixe. Teria que colocar com peixes igualmente do mesmo tamanho, um pouco maiores, vai também, mas de preferência que sejam peixes que possam conviver no mesmo parâmetro que esses carinhas aqui. Por que que eu digo isso? Eles vivem num pH bem ácido, muito ácido. Inclusive, é encontrado na natureza esses peixes vivendo em pH de 4,0. É bem ácido, né? Inclusive, é lá que eles reproduzem, nesse tipo de pH, em pHs bem ácidos. Então, o ambiente natural deles é basicamente igual a esse aqui que montamos. Eu tentei trazer, podemos dizer que é um biótopo? Olha, biótopo seria se fossem as mesmas folhagens secas da região deles, as galhadas e tudo mais, né? Mas então a gente imitou alguma coisa parecida com biótopo, tá bom, gente? Mas de qualquer forma, esse seria um dos ambientes ideais para um Gourami licorice. Então, o aquarista iniciante, ele não saberia montar inicialmente um aquário como esse daqui, que são folhas secas em decomposição, sim. Elas estão bem decompostas aí dentro desse aquário, como vocês podem ver. Daqui a pouco já é a hora de começar a trocar essas folhas. Eu diria que para outros tipos de peixes, já até passou do tempo de trocar, mas para eles não. Para eles pode deixar por bastante tempo, inclusive é o indicado, porque quanto mais tiver decomposição de folhas, de galhos aí dentro, melhor para eles, por conta do hidrogênio liberado na água. E mais hidrogênio na água, nós temos um pH mais ácido, tá bom? Então, é diferente, é um peixe diferente. Por isso que eu falei sobre a importância de ter um peixe como esse, com peixes exatamente iguais que vivem no mesmo parâmetro, nas mesmas condições. Não é para sair colocando qualquer peixe, porque alguém vai sentir com isso. E a água com tanino também, tá? Aqui deveria estar até com um pouco mais de tanino. Depois eu vou fazer mais tanino para colocar para eles, porque quanto mais escurinha for a água, melhor será para eles, com toda certeza, tá, gente? Então,
vocês precisam, quem tiver interesse de ter um gourami como esse, o Licorice, que tem mais experiência, sabe como montar um aquário mais natural, tem que se atentar a essa questão também do tanino. Ó, estão até se peitando ali por conta da artêmia. A alimentação é isso, deixa o peixe um pouco mais estressado na hora da comida, né? Todo bicho fica um pouco mais estressado, né? Rola aí uma perseguiçãozinha ou outra, mas é totalmente natural. Mas vocês podem observar que eles nadam juntos o dia inteiro, eles ficam super de boa e é muito bonito o ambiente que a gente pode, né, montar para eles. As possibilidades são imensas de montagem para um peixe como esse, porque vocês podem pegar um aquário bem pequeno, colocar um monte de folha seca no fundo e forrar, fazer uma forração, literalmente um substrato de folha seca. Eles vão amar, tá? Tem momentos aqui que é muito bonito que eles simplesmente entram por essas folhagens aqui e saem pelo outro lado. Eles adoram esse ambiente, tá? Então é isso aqui, ó. Olha, o substrato que eu coloquei aqui é um substrato de areia, né? É aquele. Como é que é? É arraia negra. É a arraia negra, o substrato de arraia negra. Eu acho que é um substrato belíssimo para vocês criarem um ambiente como esse aqui de fundo de rio, mesmo com tanino, folha seca no fundo. Eu acho que é um dos substratos que mais simulam esse ambiente. Então eu gosto bastante. É até da marca Franco Gagno, se eu não me engano. É a Franco Gagno, que trabalha muito com esse substrato da arraia negra. Então, vale muito a pena, tá? Então, gente, como eu falei, é um pH muito baixo. Aqui eu estou mantendo num pH de 6,0. É um pH ok também para eles, é um pH ideal. Não pode deixar o pH ficar muito alto. Pô, Lincoln, mas eu posso trabalhar com pH um pouco mais alto que 6,0? Pode. Eu diria que ali até 6,4 tá ok para dentro de aquário, que assim você consegue também trabalhar com uma colônia de bactérias, né? Na filtragem ali e tudo mais. Fica legal. Mas evitar subir mais do que isso, porque o animal não vai ficar legal, tá? É um peixe que é feito para pHs bem ácidos, tá bom? Então, é um animalzinho muito diferenciado. Por isso que eu falei que não é interessante mantê-lo com outros animais e muito menos com aquaristas iniciantes, porque é difícil de pegar ração e o aquarista iniciante não sabe ainda as manhas de como alimentar esse peixe, vai acabar colocando coisa errada e o animal vai acabar partindo para o outro mundo, tá? Então, é isso. Temperatura, ok. A temperatura é de clima tropical, pode manter ali entre 26 graus até 28, assim, tá até no limite dele. Então, eu recomendo 26 graus seria ali um ambiente perfeito para um gourami licorice, tá? Então, fica anotado aí o, o aprendizado aí para vocês, tá certo? Olha só que coisa linda. Agora vamos falar um pouquinho sobre o comportamento desses peixes aqui. Então, são peixes de comportamento tímido. Eles são bem tímidos. Vocês estão vendo eles nadando aqui porque eles estão dentro do ambiente ideal para eles. Quando são colocados em ambientes que não são condizentes ao que eles realmente preferem viver, que é água escura, folhas e raízes secas na água, eles se sentem mais acuados, eles ficam bem oprimidos e perdem a coloração. Eles estão bem coloridinhos aqui, estão vendo? Agora estão bem gordinhos porque comeram artêmia pra caramba, né? Olha lá. Estão com a barriguinha bem cheinha agora. Então comeram bem. Então, gente, em relação a comportamento, né? Eles são tímidos e por isso que também não é interessante sair colocando com outros peixes. Mesmo que, mas eu tenho aqui, por exemplo, neon. Pô, eu posso colocar com peixe neon? Pô, o neon vive também nessas condições, né? Adora um tanino na água, um pH mais ácido. Pode colocar neon sim. Mas saibam que talvez exista aí uma possibilidade do gourami se esconder. Porque vai ver aquele cardume, o cardume de neon,
é bem ativo, né? O cardinal que eu digo, né? Um cardinal. É um cardume bem ativo que pode acabar assustando um pouco os gouramis. Então, eu recomendaria deixar ou sozinho, tá? Num aquário monoespécie, um casalzinho, por exemplo, ou duas fêmeas, dois machos, pode ser que dê alguma treta e são mais territoriais. Mas, como um ambiente espaçoso, bastante folhas, eles vão marcar seus territórios e vão evitar treta entre eles. Mas eles podem brigar sim, tá, gente? Então, é bom sempre evitar. E aqui, por exemplo, são dois machos, tá, gente? São dois machos. Quando eu comprei, tínhamos uma dúvida, porque eles ainda eram mais jovens, se era um casal, porque um não tinha uma coloração tão forte, enquanto o outro já tinha, né? Era mais azulado. E com o passar do tempo, deu a entender que agora os dois são machos. Mas tudo bem. Apesar de que na hora da refeição eles pegam um pé do outro um pouquinho, sim, pegam, mas eles aparentemente se acostumaram juntos. Tem um espaço bom aí para eles, agradável, né? Então eles têm cada um seu território, mas geralmente estão sempre nadando juntos. E também tem a questão deles terem sido introduzidos juntos aqui quando ainda eram mais jovens. Então eles estão crescendo juntos. É diferente de, por exemplo, eu pegar um, ficar com esse único por um bom tempo e depois tentar introduzir um outro macho depois de meses. Daí as chances de treta são bem grandes, né? Então eles estão de boa aí, até nadam juntos, ó. Às vezes rola um arranca-rabo por conta da parte da alimentação. Porque quando bota comida é aquilo, né? Geralmente, todo peixe fica um pouquinho mais temperamental, mais estressadinho mesmo. Faz parte do comportamento da maioria dos peixes. Até de outros animais também, como nós mesmos, seres humanos, tem seres humanos que ficam estressados na hora da comida. Não quer que ninguém chegue perto para pegar aí um pedacinho de comida do seu prato. Tem gente que fica estressadão, né? Mas, enfim, gente. Em relação ao comportamento ainda, como estávamos falando, eles são calmos. Como vocês podem ver, eles têm um nado muito tranquilo e elegante também, né? O que dá aquele aspecto de algo bem gostoso de ficar contemplando. Pô, cara, esse peixe é sensacional, porque como eles vivem num ambiente bem natural, com folhas secas, galhadas, água mais escura, pô, parece até que eles estão debaixo, dentro de um rio mesmo, né? Então a gente fica ali olhando o comportamento deles e é muito gostoso de ver, né? Então são peixes calmos, porém tímidos, conforme eu falei. Ó, alguns companheiros que eu posso assim sugerir para vocês seriam algumas rasboras de pequeno porte, né, pequenininhas. Eu acho que não teria problema nenhum colocar algumas rasboras aqui, como por exemplo a Rasbora Galaxy, a Kubotai, apesar dela ser mais aceleradinha, por ela ser pequenininha, daria para manter numa boa com esses carinhas aqui. Eu preferi trabalhar com eles sozinho, tá? Até porque o aquário é pequeno, não tem necessidade alguma de ficar colocando um cardume aqui dentro, tá? Dá para reproduzir em cativeiro? Olha, gente, é difícil, viu? Porque, como eu falei, tem que estar com os parâmetros muito ácido, por exemplo. pH muito ácido para você conseguir alguma coisa. Mas existe sim uma possibilidade, se o cara for dedicado, realmente reproduzir à risca um ambiente natural para esses peixes, dá para manter, tá? E com relação a preço, é um peixe caro? Olha, depende de cada pessoa, né? Tem gente que pela raridade vai dizer que é barato. Outras pessoas que estão acostumadas mais a comprar peixe barato, como por exemplo o próprio neon que citamos aqui, que costuma ser mais barato. Aqui no Rio, por exemplo, o neon cardinal está na faixa de R$ 2, R$ 3 a unidade. Então acaba sendo bem mais em conta. Já o gourami, ele costuma ser aqui no Rio R$ 60 cada um. Tá? R$ 60 cada um. Pelo tamanico dele, acaba espantando um pouco alguns aquaristas, né? Muitos aquaristas falam, pô, muito caro, eu não vou comprar isso não, porque com R$ 60 eu compro um monte de peixinho, monto um cardume de algum tetrinha, né? Ou de poicilídeos, eu compro um monte de poicilídeos com R$ 60.
E é compreensível, vai de perfil para perfil, né? Então, por isso que eu falei, depende de cada pessoa, da proposta, do poder aquisitivo de cada pessoa. Aqui nós conseguimos comprar, porque cara, eu adorei esse peixe, adorei mesmo. Foi um peixe sensacional, que valeu cada centavo, pelo menos para mim, né? Eu curto demais esse peixe, peixe lindo demais, porque eles vivem em ambientes que eu adoro ver. É esse aspecto mais natural, né? Aí ali em cima vocês podem ver que eu coloquei também plantas de superfície, que é até uma coisa que eu quase esqueci de mencionar. Eles amam plantas de superfície, tá? Eles amam. Então, colocar plantas de superfície é uma ótima alternativa para criar mais áreas de esconderijo para eles. Então, é uma alternativa muito interessante. Inclusive, muitos deles reproduzem em raízes de plantas, né? Então, é um ambiente muito gostoso. Ali eu botei, ali só tem salvínia, tá lotado de salvínia, coisa mais linda, tá até criando aquela penumbra, né, aquele ambiente mais escurinho, porque eles não gostam de luz, tá, gente? Então, até por isso que é interessante ter plantas de superfície, por conta da luminária, que às vezes é um pouco forte, e deixar o aquário deles muito exposto à luz, por exemplo, pode ser um estresse muito intenso para eles. Então, plantinha de superfície, baixa luminosidade e vocês vão ter gouramis licorices extremamente à vontade, como esses carinhas aqui. Olha a coloração. Muitos desses gouramis, por exemplo, na loja tu não vê cor desse bicho, porque estão dentro da bateria, estão compartilhando o aquário com outros peixes, a luminosidade é alta, até para os clientes poderem ver os peixes que estão na bateria. Não tem enriquecimento ambiental dentro das baterias também. Então o animal ali dentro ele fica com estresse mais alto e acaba perdendo a cor e fica escondido, né? Então, quando você pega um bicho como esse, monte um aquário adaptado para eles. Aí vocês vão ter aí um ambiente maravilhoso para esses animais que são incríveis já. Eu vou colocar meu dedo aqui, ó, para vocês terem uma ideia do tamanho. Olha isso. Isso aqui já está na fase adulta, gente. Isso aqui não cresce mais, não. É um dos menores gouramis que podemos encontrar no mundo, no aquarismo, né? Então, eu pessoalmente adoro. E por ser um gourami, ele é um anabantídeo também. Parece que não, mas sim, é um anabantídeo. Logo, precisa ter um fluxo de água mais lento, eles não gostam de água muito agitada, então o filtro que eu coloquei ali para eles é um filtro com um fluxo regulado, no mínimo. A água está quase pingando ali. Por isso que eles estão à vontade. Por isso que eu falei, não é um peixe para iniciante, porque o iniciante vai cometer esses pequenos erros. Pode ser pequenos erros, mas faz muita diferença na vida desses peixes. Aí o iniciante vai botar um fluxo de água extremamente alto, então vai criar aquele turbilhão, já vai estressar o bicho não vai ficar nadando pelo aquário, porque ele vai ficar estressado. E tem essa questão também. E o ambiente, o iniciante não vai ter a paciência de ter isso aqui. Muita gente acha que isso aqui tá sujo, tá feio. Então, não é para qualquer pessoa ter um ambiente como esse aqui, tá bom? Então, já deixo o alerta para vocês que são iniciantes, estudem um pouco primeiro, tentem entender como funciona um ecossistema para depois começar a montar um ambiente propício para um gourami licorice, tá? Então, basicamente, eu acho que é isso que falamos sobre eles, né? É um peixe muito legal. Recomendo para quem já tem um conhecimento no aquarismo. Recomendo fortemente. Eu acho que é uma experiência que vocês não vão se arrepender em relação a esses peixes, porque para mim valeu cada centavo investido nesses animais. São peixes fantásticos, lindos e com comportamento interessantíssimo, como vocês podem ver, né? Eles têm muita interação com o substrato, muita interação. Por que essa interação? E vale também uma observação também tão interessante quanto o comportamento deles, que é o seguinte, ó, observem que eles têm uma inclinação
a boquinha deles fica inclinada para baixo. Lembram daquele peixe que é o algueiro, que é o... Caramba, agora esqueci o nome. Caramba, me falhou agora o nome do peixe. Eu adoro esse peixe, me falhou agora o nome do peixe. Enfim, pessoal, se eu lembrar, eu vou botar aqui escrito o vídeo aqui para vocês. Caraca, me deu um branco mesmo, que é um peixe algueiro, que ele também fica inclinadinho. Quilodos, lembrei, quilodos. Quase esqueci. Pô, já tive esse peixe aí por anos. Mas é tanto peixe que passa na nossa cabeça que a gente acaba esquecendo um pouco, né? Ele lembra um pouco o formato do quilodos, a posição que ele fica, tá vendo? Por quê? Ele não tá comendo alga, ele não come alga, esse peixe. Ao contrário do quilodos, ele fica naquela posição inclinadinho para baixo para poder caçar alga. Aqui, nesse caso do gourami, é para comer micro-organismos. Então, um ambiente como esse daqui, que tem folha seca em decomposição, galhada também seca em decomposição, tudo aqui tá em decomposição. Então, isso cria um ambiente com muitos organismos vivos, microvidas mesmo, sabe? Quando eu botei esse aquário para ciclar e introduzi esses peixes aqui, talvez vocês devem se lembrar quando eu mostrei o dia da introdução deles. Estava infestado de pequeninos invertebrados pelo vidro. Eles comeram tudo. E aqui, nesse ambiente aqui, fica lotado de micro-organismos. Então eles ficam ali comendo. Então, por isso, a necessidade de um ambiente como esse, por conta desse enriquecimento ambiental. O enriquecimento ambiental para um peixe como esse é essencial para o bem-estar desses animais, tá? Por isso que eles ficam bem inclinadinhos ali, sempre à espreita, caçando alguma coisa para comer. Então esses bichos não vão passar fome quando estiverem num ambiente como esse daqui. Agora, se tiver num ambiente mais artificial, podem ter certeza que eles vão passar fome, porque não vão ter a mesma quantidade de micro-organismos para se alimentarem do que teria num ambiente maravilhoso como esse daqui, com muita folha em decomposição, tá? Então, fica a dica aí, mais uma dica bem interessante, por isso que tem essas nuances, né? É nessas nuances que fazem toda a diferença na vida desses carinhas, tá bom? Agora eles estão aí de barriguinha cheia, comeram artêmia, estão tranquilos, daqui a pouco eles começam a procurar mais comida, porque estão sempre na caçada, ó, tá vendo? Esse carinha aqui, ó, já tá olhando ali para baixo. E essa interação com o substrato é importante para eles. Por isso que eles estão tão bonitos e saudáveis como estão. Ó, tem uma artêmiazinha ali, ó, nadando. Será que eles vão pegar lá? Vai, ó. Vamos presenciar essa predação aqui, ó. Ó, tá olhando. Só que tá de barriga cheia, mas tá no vício, né? Vamos ver se ele vai ter pique para pegar essa artêmia aqui. Ó. Olha que momento legal que a gente vai presenciar. Ih, passou por ele. Eu acho que ele não tá muito interessado não, hein? Será? Vamos observar. Tá na dúvida, né? Olha a barriga desse bicho. Tá muito cheio já. Mas daqui a pouco, daqui a algumas horas, ele vai comer. Se não for ele, vai ser o outro que vai pegar essa artêmia. Porque já comeram bastante. Botei bastante artêmia aqui, como vocês viram, né? Então, é isso, minha gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse peixe. Espero que tenham gostado desse vídeo. Quem tem esse peixe, quem já teve, quem pensa em ter, deixe aqui nos comentários para a gente conversar a respeito desses carinhas, tá? E se vocês já viram na cidade de vocês, diz aí nos comentários quanto que vocês viram aí na cidade de vocês. Aqui no Rio, tá na faixa de R$60. Beleza? Então, é isso. Um forte abraço a todos e até a próxima.